a volta de Jesus. O mesmo princípio vai acontecer com relação às pastorais. O propósito de Paulo nessas cartas é tão somente instruir, ensinar aqueles jovens pastores que estavam iniciando o seu ministério pastoral, como que eles deveriam liderar a igreja, como eles deveriam pastorear aquele rebanho, como que eles deveriam de permanecer firmes no seu combate na fé, sendo exemplo dos fiéis, quais seriam as devidas qualificações que os candidatos, aqueles que aspiravam pelo santo ministério, deveriam de preencher para que pudessem então exercer o ministério pastoral. Enfim, esse é o propósito principal pelo qual Paulo escreve. Daí porque a ausência de alguns temas que nós encontramos nas demais epístolas não são encontrados nessas epístolas, porque não são necessários para que Paulo alcance o seu propósito ao escrever essas cartas. Ok? Temos também o problema das heresias, que é uma outra questão que é levantada pelos críticos. Eles dizem: os falsos ensinos mencionados nas pastorais dizem respeito ao período do segundo século e não ao do primeiro século. Então eles insistem em dizer que os problemas ali encontrados, as heresias, não são problemas do primeiro século e sim do segundo. Daí porque não teria sido Paulo o autor da carta, e com isso aí, eles querem jogar a data da carta para o segundo século, e não para o primeiro, como todos nós sabemos que foi a data em que Paulo as escreveu. Bem, Alfred Plummer fez um estudo cuidadoso do ensino de que Paulo procura refutar. E ele diz o seguinte: primeiro, com relação à heresia, a heresia que é de caráter judaico. Paulo trabalha sobre isso. E é importante que você esteja com a sua Bíblia aberta agora para que você possa acompanhar melhor essas colocações. Ok? Então, por exemplo, você vai observar que a heresia ela é, primeiramente, o fator herético ali nas cartas pastorais, primeiro, é de caráter judaico. E os seus promotores querem ser doutores da lei, como você vê no capítulo 1, versículo de número 7, está escrito aqui: pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Seus promotores querem ser doutores da lei. Diz o texto ainda, no capítulo 1, versículo 10 de Tito, que entre eles há os da circuncisão. Bem, você sabe que os da circuncisão é uma expressão utilizada no período do primeiro século, fazendo menção daqueles judeus, os judaizantes, que estavam querendo manter a fé cristã, mas ao mesmo tempo preservar a lei, o preceito da circuncisão, impondo àqueles irmãos gentios para que eles se circuncidassem, para que a salvação fosse garantida. Paulo trabalha isso aí em Gálatas. O primeiro concílio de Jerusalém foi realizado justamente para resolver principalmente essa questão. Então você vê que é um assunto, sim, do primeiro século. Fundamentam-se em fábulas judaicas, como diz lá em Tito, capítulo 1, versículo 14. E as questões que levantam são debates acerca da lei. Da lei. Então você observa que a heresia que Paulo trabalha para combater, que ele combate, ensina esses jovens pastores a refutarem, são, primeiro, de caráter judaico, e esses problemas fazem parte, sim, do primeiro século da igreja, e não do segundo século. São assuntos
que a igreja teve que aprender a lidar com eles, a lidar no sentido de combater, de enfrentar, de refutar, ainda no seu início, no início da sua história. Segundo, a heresia também dá indicações de ser de caráter gnóstico, porque elas são fábulas e genealogias, como você lê em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 3 e 4, Tito, capítulo 1, versículo 14, e o capítulo 3, versículo 9. Paulo fala também, usa uma expressão, vãs contendas, capítulo 1, versículo 6 de 1 Timóteo. Contendas de palavras, clamores vãos. E ele ensina um ascetismo antibíblico, né? Essa heresia, né? Esses hereges procuravam introduzir no seio da igreja um ascetismo antibíblico, proibições de alimentação, vida social, proibido casamento, enfim. É a falsamente chamada ciência, de onde vem a palavra gnoses. 1 Timóteo 6, versículo 20. E segundo Godet, houve 3 fases na relação entre o judaísmo e o cristianismo no primeiro século. Primeiro, o judaísmo estava fora da igreja e lhe era oposto ao ponto de blasfêmia. Segundo, o judaísmo procurou invadir a igreja visando inserir a lei mosaica nela. Terceiro, o judaísmo se tornou uma heresia dentro da igreja. Então, quando tudo isto estava acontecendo, veja bem, quando esses problemas já eram uma realidade na igreja, logo no início, Paulo estava vivo nessa ocasião e já convertido, apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo para escrever as suas cartas pastorais no contexto, né, dessas fases, dessa intromissão do judaísmo no seio da igreja, e não há nenhuma dificuldade de se entender que os assuntos que Paulo vai tratar nas pastorais são assuntos que dizem respeito ao período do primeiro século e não assunto novo apenas no segundo século. E quando se fala acerca do gnosticismo, um argumento muito forte a ser usado é dizer que o gnosticismo ele vai surgir no segundo século e não no primeiro. Já falei sobre isso aqui também em aula, né? É que no período inicial, no primeiro século da igreja, embora o gnosticismo não esteja presente com toda a sua força, mas nós temos ali aquilo que é denominado como proto-gnosticismo, ou seja, o gnosticismo na sua fase bem inicial. Ou seja, o gnosticismo na sua totalidade não está presente ainda no primeiro século. Mas você vai ver conceitos, comportamentos, ideologias gnósticas já presentes no primeiro século. Daí porque, né, você vai observar um combate contra essa chamada falsa ciência, né? Falso saber, contendas de palavras, são aqueles que falavam muito, são aqueles que queriam discutir muito, colocando o saber humano acerca da verdadeira experiência com Deus, que proporciona sim a salvação. Enfim, então esses assuntos são tratados por Paulo ainda no primeiro século, não é assunto exclusivo do segundo século. Temos também o problema da linguística, porque alguns afirmam que Paulo não poderia ter escrito as pastorais, visto que boa parte das palavras que são encontradas nas pastorais não são encontradas nas demais cartas por ele escritas, e aí haveria uma diferença de linguagem, né? Você pegar vários textos de Paulo nas demais cartas dele e se fizer uma comparação com aquilo que ele escreveu nas 3 cartas pastorais, então muitos vão observar que muitas palavras são diferentes, né? São novas ali. Isso daria então
possibilidade nos levaria à conclusão de que outra pessoa teria escrito essas cartas pastorais, visto que a linguagem ela é diferente, as palavras são novas, não são encontradas nas demais cartas. Bem, existem vários argumentos contra essa crítica, mas eu vou destacar pelo menos o argumento que diz, que ensina para nós. É inadmissível você pensar um homem na altura intelectual de Paulo, na riqueza verbal daquele homem, como um homem polido no seu linguajar, um homem extremamente inteligente, diversificado na sua fala, em palavras. É impossível você imaginar um homem desse sem a capacidade de ser novo, de ser diferente, de poder estar introduzindo palavras novas quando ele bem quisesse fazê-lo. Estamos falando de um homem extremamente culto. Então, não é um homem limitado em palavras, não é um homem raso, pobre de vocabulário. Sendo assim, é muito natural que algumas palavras, ainda que sejam uma quantidade razoável de palavras encontradas numa categoria de epístolas como as pastorais, não seja encontrada em outras. Mas isso não quer dizer que outra pessoa teria escrito aqueles escritos, né? Aquelas cartas, visto a diferença que ali existe. Uma outra situação também a ser observada é que Paulo, ele, em alguns de seus escritos, ele contou sim com a figura de um amanuense, alguém que escrevia, né, o que ele dizia que era para ser escrito quando ele estava preso, por exemplo. Ele estava impossibilitado, às vezes, de escrever alguma carta. Então havia por perto o chamado amanuense, né, que escrevia o seu pensamento, aquilo que ele queria que a igreja, ou que o destinatário entendesse acerca de uma regra, de um pensamento doutrinário, de uma conduta que ele deveria estar praticando. E é natural que, se ele tem um amanuense aqui e outro ali, na forma de escrever o pensamento dele, uma palavra ou outra poderia diferenciar do vocabulário de Paulo. Mas isso de maneira nenhuma deve pôr em dúvida a autoria de Paulo, das cartas pastorais. Então, meus irmãos, concluindo, o estudante do Novo Testamento não deve ter nenhuma hesitação em crer no versículo introdutório de cada uma dessas epístolas, aonde está escrito, como nós lemos, que Paulo foi, sim, o autor de cada uma dessas epístolas. Ok? Então, esse aqui é o nosso primeiro vídeo, né? Eu não vou me estender mais para não ficar cansativo em cada vídeo, e vamos em seguida para o próximo vídeo, e você estará então dando continuidade aí ao assunto, ok?